Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. A gente está aqui hoje, mais uma vez, com um tema envolvendo emoções e sentimentos tóxicos. E como eu tinha prometido, né, na última vez que a gente fez essa sequência de lives, hoje é a segunda envolvendo esse tema, eu falei que eu ia falar de pensamentos. Hoje a gente está fazendo, aqui em cima, está escrito aí, né, live número 2, emoções e sentimentos tóxicos, porém logo abaixo está o tema dessa live em si, que é pensamentos obsessivos, negativos e alienados. Raciocínio sensato, positivo e lúcido. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do que a gente entende, né, deixando bem claro aquilo que eu sempre coloco em todas as lives para as pessoas. O Edson trabalha com psicoterapia, psicanálise, mas quando eu estou fazendo as minhas lives, eu estou aqui como ser humano normal, como qualquer um. Além da minha profissão em si, eu estou aqui como uma pessoa que estuda a espiritualidade de uma forma fraterna e universal, não sou apegada a nada, nem aos mentores que supostamente eu trabalho. Supostamente porque eles não são meus, são do universo. Agora, Deus sim. A Deus, a paz, ao amor, ao amar, ao café, ou café. Isso aí a gente não larga. Porém, a verdade absoluta é a da paz de espírito e do afeto nutrido no coração de cada pessoa que, porventura, me der a honra aí de alguma forma, nos prestigiar. Levando também em conta que todas as respostas que o Edson der passa pelo crivo da razão e do bom senso. Eu sempre gosto de fazer um bem bolado entre Freud, Lacan e Jung, dentro da psicologia, psicanálise em si. Gosto de fazer também um bem bolado com grandes pensadores gregos, franceses, alguns também espanhóis, pensadores também, um pouco de taoísmo, shintoísmo, budismo, ramanismo, que eu sou universalista. Então a gente faz uma mistura sadia, aonde eu não estou aqui impondo a verdade, eu estou expondo o material para as pessoas entenderem, no caso hoje, o que é pensar e o que é raciocinar. E como a gente, muitas das vezes, se perde, né, nessa imensão de vários pensamentos, que é o tema da live hoje, que também tem pensamentos positivos, mas é interessante. Ninguém pensa positivo sem passar pelo crivo da razão, do bom senso e do raciocínio. E o positivo, muitas das vezes, pode não ser algo que seja vantajoso aos outros, nem para a pessoa que pensa, mas é o honesto, é o justo, é o sensato e é o lúcido a ser feito. Isso é pensamento positivo, porque ele elucida, ele não está para resolver, ele está para elucidar, para mover. Então, a gente vai falar sobre vários temas, tentando auxiliar as pessoas, valeu? A gente está aqui com o nosso amigo, logo aqui no lado, o Rafael Miranda, lá do estado do Rio de Janeiro, que vai nos ajudar hoje também com as suas colocações e algumas apontações. Fica à vontade, Rafael, por favor. Ô Edson, boa noite a todos meus irmãos, que a gente possa ter mais uma live aí produtiva, na luz dos nossos bons pensamentos, da irradiação dos bons amigos espirituais que todos têm, estão presentes cada um perto de cada indivíduo, né? E até quem faz as perguntas, os mentores também dessas pessoas estão perto ali, soprando a pergunta que possa ajudar outras pessoas também, né? Através da resposta. E vamos falar um pouco desse mistério, vamos dizer assim, chamado pensamento. Porque é ele que nos conduz, ele que nos dá força, e aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa. Vou falar uma máxima de uma linha que eu sigo, né? Que o todo é pensamento. Tudo é pensamento. E nós somos guiados, fortificados, iluminados e cocriamos ao nosso redor através daquilo que nós pensamos e fazemos através de nossos atos intuídos pelos nossos bons ou maus pensamentos. Fica à vontade, Edson. Bom, eu vou fazer uns apontamentos aqui, ligar o motorzinho do coração e deixar que ele frua pela boca, porque a cabeça aqui tá só Jesus. Mas vamos lá, deixando o bom humor de lado, falando com toda a seriedade, olhando nessa lentezinha aí, nessa câmera, nessa webcam, e dizendo para as pessoas.
Qual a diferença de pensar e raciocinar? O pensamento predomina, domina. Muitas das vezes o pensamento não comporta nem conforta, ele confronta. O pensamento eterniza, justifica, mantém, possui, guarda. O pensamento, ele está. Ele foi, ele vai, ele pega, ele agarra. Estou dando vários ângulos. O pensamento, ele se enche, se preenche. O raciocínio se alinha, se alimenta. O raciocínio frui, o raciocínio solta, liberta. O raciocínio, ele conforta e ele comporta. O raciocínio ajuiza. O pensamento sem o predomínio do raciocínio, ele ilude. Ele deseja, ele quer. O raciocínio, não. Antes de desejar, ele se curva à realeza do predomínio do sentir. Não dos sentimentos nem das emoções, mas da sensorialidade, que abrange não só o cérebro, mas tudo que compõe o captar da essência humana. Então, o Edson fala dessas formas, cada um colhendo o que quiser, não estou aqui para falar em tonos ou em tom apenas psicológico, nada contra, nada contra. Estou tentando abrir um pouco o leque, porque 99% das pessoas, isso não é um julgamento meu, mas faz parte do meu ser, eu estou sendo sincero. Inclusive eu, nesses 99, estou imerso e afogado. Mais pensa de que raciocina. Então, por nós mais pensarmos, nós realmente somos para fora aquilo que nós mesmos nos mantemos em incógnita por dentro. Porque quando eu só penso, eu desejo me interter. Eu desejo saber, mas quase sempre o pensamento não quer se conhecer, porque ele não raciocina. E quem pensa positivo, sem ter esse raciocínio mediante o predomínio, que alguns chamam de reforma íntima, que eu falei até na última live, que não tem nada a ver com doutrina espírita, nem com religião. Reforma íntima é uma expressão dialética entre a razão convicta de quem raciocina, a brandura viva de quem se sente. É a junção disso. É a certeza absoluta. Que a esperança doa, que a fé raciocinada dá, e que a boa educação, por se admirar, por se amar, por se gostar, no mínimo, sem impor condicionamentos, doa. Isso não é palavras trocadas, nem cruzadas, nem romantizadas, é a realidade. Então, quando a gente muitas vezes fala, poxa, Edson, então quer dizer que eu não devo pensar? Porque a gente já larga na frente, né? Tem doidinho para tudo, eu sou um deles. Não, pensem. Mas quanto mais a gente pensar, mais a gente vai requerer, porque o pensamento, ele se alimenta de mais pensamentos. E quem muito pensa, muito espera. E muito mais pouco faz. Agora, quem raciocina, que é isso que é muito complicado muitas das vezes para as pessoas entenderem a diferença de pensar e raciocinar, porque é muito sutilizado. Quando um pensamento é repetitivo e ele não produz em mim, não estou falando dos outros agora, é de você que eu estou falando, de vocês, e ele não produz em você um bem-estar, um conforto mediante os confrontos da vida, um bem-estar mediante as dificuldades da vida. Sim, bem-estar mesmo. Estou passando fome, não tenho trabalho, mas o meu pensamento ele é tão produtivo que ele não usa só a razão da lógica. Ele não deixa de abastecer as vazões das emoções de cotas de atitude, dos sentimentos, de cota de autocontrole.
Eu só vou ter autocontrole me conhecendo, requerendo por dentro, não só buscando na superficialidade de fora em querer saber, porque saber me faz pensar. Agora, quando eu começo a raciocinar, não só pensar, eu entendo que o verniz brilha para fora, mas o verdadeiro quilate é daquilo que eu me faço por dentro. Não é daquilo que eu falo. Então é muito mais do que eu penso. Por isso que eu concordo com o Rafael, como eu disse na outra live. Nós somos o que pensamos para o mundo exterior, sim. Mas quem tu é? É o que tu pensa ou o que tu nutre? Eu creio que eu sou o que eu nutro. E muitas das vezes é um bicho-papão, desconhecido para mim e aparentemente maquiado para os outros, que só querem ouvir o que eu penso, mas muitas das vezes não se interessam pelo aquilo que eu sinto. Vocês entendem isso? Então, eu não estou dificultando a live, até não quero tornar ela gostosa ou chata, mas eu vou tentar falar de uma forma bem clara para as pessoas que uma das coisas que eu mais noto nesses 26 anos, e falo com muito orgulho, porque Deus sabe os sacrifícios e o trabalho que eu tenho, e até hoje tive e há de ter, de manter um padrão justo e honesto com as pessoas dentro do mundo das terapias, do holismo em si. Porque não é fácil lidar com as pessoas, nem lidar consigo mesmo. E com respeito, com honestidade. Mas eu posso garantir para vocês, nós estamos numa era que não é malhar o corpo que vai emagrecer a gordura das maledicências. É malhar o pensamento. Nós estamos numa era que não é apenas lustrar a vidraça superficial da roupa de marca que eu visto, do celular que eu compro, do computador que eu uso, da live que supostamente eu faço. Não. Eu preciso olhar para dentro do produto, do conteúdo, do fato, não do feito do que me faço. É isso que o planeta, que o mundo, que o destino, que a vida e a existência está clamando de cada um de nós. Pensem, mas pensem bem. Não pensem repetitivamente num estado lúdico ou de fantasia, aonde a gente vive numa heresia de requerer tudo para fora, se desconhecendo por dentro. Achando que a maior capacidade é o que nos ilustra, não é o que nos anima. Achando que o maior fato de luz é o feito que eu demonstro, não o fato que eu nutro. Então, enquanto a gente continuar convertendo, adulterando estes valores, que não deixam de ser morais, também são, e éticos, o nosso pensamento vai ser cada vez mais baseado em ilusão, em alienação. Por isso, com todo o respeito às pessoas, muitas vezes as pessoas falam, poxa, você está dando tiro no pé, então vou dar tiro agora na minha testa, mas que muitas das vezes os divãs estão se lotando, as casas de terapias depois dessa pandemia vai lotar pra caramba, doenças e desequilíbrios psicossomáticos, psicoemocionais, que eu nesses 26 anos, e tem muita gente que talvez não vai gostar, colega meu, eu não conheço um remédio de alopatia, homeopatia, floral, que tenha a eficácia de mudar um pensamento. Instigar é uma coisa, mudar é uma decisão. Por isso que o pensamento no corpo físico, ele é um músculo, é uma metáfora da mente. Ele não é o coração da alma. O coração da alma é o sentir. A sabedoria do espírito é o sentir. Para quem é espírita, se lê Joana de Ângeles ou espiritualistas, está lá claramente que nós evoluímos não pelo que pensamos, mas pelo que nutrimos, em sentir puro. Mas a nossa live de hoje vem trazer isso. Uma pausa para reflexão do que a gente está fazendo com este atributo e com este produto pensamento nas nossas vidas. Porque realmente, na materialidade,
A forma que nós nos exterioramos, ou nos exteriorizamos, é o pensamento. Então, somos aquilo que pensamos. E se somos aquilo que pensamos, o que nós somos? Coisa boa? Inutilidade? Futilidade? Algo podre? Algo bom ou algo ruim? Fica à vontade, Rafael, se você quiser dar uma colocação agora que a gente vai começar a live. Então eu vou já jogar no ar no seu peito aí, Titi. Por exemplo, a gente tem milhares de pensamentos durante o dia. Acordado ou dormindo durante as 24 horas. E as pessoas que têm déficit de desvio de atenção, que pensam em várias coisas ao mesmo tempo e troca toda hora de pensamento, como podemos fixar, num sentido produtivo, essa quantidade de pensamentos que a gente tem, né? Eu tenho não sei se é essa síndrome, desde criança. E ainda tem hiperatividade junto. Quer dizer que você quer pensar muita coisa ao mesmo tempo, ainda fazer muita coisa ao mesmo tempo, você larga um, pega outro e vai. Aí uma vez um amigo espiritual falou, eu sempre falo nos amigos, que é a vivência que eu tenho, né? Eu estava dando um trabalho forte, muito pensamento vindo. Ele falou assim, lembra do piloto, que eu gosto de assistir Fórmula 1, um vício que eu tenho ainda, que ele estava focado para ganhar a corrida e os mecânicos falando, o engenheiro falando, ele falou, deixa eu quieto e deixa eu focar naquilo que eu tenho que fazer. É uma técnica que eu uso. Por exemplo, quando a gente está num momento, eu tento, ou eu mudo e foco em uma coisa boa, uma coisa produtiva, ou eu foco numa coisa só. Você poderia comentar sobre isso, Ed? Posso sim, meu amigo. Agora, a gente tem que entender o que é um déficit de atenção, que pode ser um processo neuronal, né, de uma somatória, de uma carga, de uma energia na sinapse entre os neurônios e os neurotransmissores, que necessita de medicamento, e do que é também um processo hormonal, onde há um desnível considerado de algumas proteínas, vitaminas, e até mesmo, vamos dizer assim, de alguma forma, uma descompensação emocional e sentimental através de uma estafa, de um estresse, que a raiz da coisa não é o que a pessoa pensa ou raciocina, mas é do que a pessoa consente e se concebe pela sua sensibilidade entre emoções e sentimentos, ao que ela concebe, ao que ela, vamos dizer assim, se consume em si mesma e consome por si próprio naquilo que ela se aliena porque se alimenta, aliena porque se nutre. Então, para mim tentar dar uma explicação sobre isso, a gente tem que botar isso na balança da razão. Então, isso é um processo psicológico, em alguns casos até raríssimos, como é déficit de atenção, raríssimos psiquiátricos. Pode ser psicanalítico, psicológico, psiquiátrico, mas raríssimo psiquiátrico. Agora, a gente também tem aquele déficit de atenção, viu, Rafa? Que eu não estou falando que é o seu, mas é a grande maioria. Quando a gente vicia muito em certos sofismos, o que é sofismo? Modo, maneira e forma de interpretar a vida externa, a gente se apega nisso como a verdade absoluta, né? Como salvação da pátria, como o carro mora a ser guiado, a ser seguido, como a estrada de luz a ser adentrada e assim a mata virgem a ser rompida, a gente tende, por autoabandono, isso quando a gente vê para fora, mas não se observa para dentro. O pensamento adora fazer isso. A mente adora obstáculos externos. E ela, como é a caixa preta do pensamento, ela não vai deixar barato. Ela vai te dar pensamentos de um guerreiro vitorioso, aonde tem uma coragem sobre-humana para vencer tudo que se apresenta em sua frente. É assim que nós somos criados. Quase que totalidade, na maioria das vezes, nós somos criados para provar que somos capazes.
Mostrar que somos fortes. Materializar praticamente quase o impossível, porque nós fazemos ser possível. Mas a gente consegue muitas das vezes fazer isso. Só que quando a gente começa a viver numa sistemática, porque o pensamento dá sistemática, o raciocínio, ele já muda o sistema. O pensamento não quer mudar o sistema. O pensamento é como um cavalo feroz, solto, correndo no campo. Tenta ficar na frente dele para você ver o que ele vai fazer. Ele te atropela. E quando ele desvia, ele apenas muda a via do caminho, mas o caminho é o mesmo, é aquela mesma direção. E o que acontece com a pessoa? O que o pensamento repetitivo dá? Alguns podem dizer, poxa, Edson, eu sempre pensei positivo, raríssimas vezes eu fiz uma meditação, eu raciocinei essa coisa toda, que não é necessário. Tem pessoas que raciocinam tomando um banho, jogando futebol, brincando entre os amigos, estão pensando, mas estão ali, estão compenetrados em si, não estão sendo dominados pelo ambiente, estão analisando o ambiente, sentindo, vivendo. Por exemplo, pensamento na vida é sobrevivência. O raciocínio na vida é experiência, porque é viver. O pensamento no amor é paixão. O raciocínio no amor, já diz, é amor incondicional, genuíno. O pensamento no próprio pensamento é alusão. É desejo na emoção, é vontade na emoção, é agonia e ansiedade, em alguns casos até carência na área do afetivo e do emotivo. Já o raciocínio é lucidez, é empoderamento, é autopedromínio. Vocês estão sentindo a diferença do negócio? Então, quando muitas das vezes a gente vive, com todo respeito a quem me escuta, numa futilidade interior, de conquistar uma caneca bonita, mas eu não degusto a busca. O que me interessa é degustar o que está na caneca. Como se o líquido da caneca fosse mais importante de que a minha saliva e minha língua que vai dar o sabor, que vai ilustrar se é saboroso ou não. E isso a gente vai sair de uma coisa simples de uma caneca e vai botar num relacionamento amoroso, numa vida com os familiares, numa vida comum com estranhos ou com achegados. Como é que as pessoas se veem? Como elas se pensam? Se aquele ali entende muito e sabe muito, não me interessa se ele vai me ferrar. Ele sabe. À primeira vista, o pensamento quer o quê? Conteúdo, produto. Ele não se preocupa com a essência. Agora, quem raciocina vai, não, para um pouquinho aí. Só um pouquinho. Vamos deixar a criança parar de falar e vamos ver como ela vive. Isso não é ter desconfiança. Isso é ter a simplicidade da cautela. Porque ele é humilde. E como eu disse na outra live, o pensamento é escravo do tempo. O raciocínio, junto com a humildade, não se escraviza pelo tempo. Vive o momento do que é. Todo dia, para quem raciocina, é renovação. Agora, todo dia, só para quem quer pensar e não quer raciocinar na própria vida, é marasmo, é continuidade. Por isso que tem muita gente que fala, nossa, parece que o tempo, nossa, o dia passou rápido, nossa, parece que os anos estão correndo. Estão vivendo o amanhã, estão vivendo o ontem e o hoje não se conhece. Não se estabelece em si mesmo agora. Estão vivendo o quê? O que pensa? Assim é o pensar de vocês? É claro, Rafael, que não todas as pessoas, mas uma boa parte delas vai ter um déficit de afeição ou de atenção. Eu não falei errado, não. Afeição e de atenção, porque elas confundem as suas afeições de ansiedade, de carência, psicológicas, e por que não dizer emocionais e sentimentais, com aquilo que pensam.
Eu mereço porque eu pertenço à religião tal. Eu mereço porque eu acendi mais velas. Eu posso porque eu fiz 5 faculdades. Então, eu posso. Então, a pessoa, ela atribui tudo nela no que ela faz, não no que ela é. Tudo no feito, mas não na essência dos fatos. Por isso que quando a pessoa vive nesse desvario como um cavalo louco, correndo para viver a própria vida, ela esquece a sombra em qualquer lugar. E vive das sobras, do oportunismo, senso de ansiedade, de carência, que nós chamamos de sorte e azar. Casualidade. Estou sendo sincero, pare e pense. Agora, para quem começa a raciocinar, a casualidade, a sorte, o azar não lhe surpreende, porque ele não é escravo da carência, nem da ansiedade, nem da sorte, nem do azar. Ele não é escravo nem do que ele não gosta, nem do que ele gosta. Porque quem só quer pensar sem raciocinar na sua vida interior, ele vai ter uma grande tendência a valorizar aquilo que ele crer ser importante, não que seja necessário para todos. Agora, quem raciocina, ele vai entender que o que é importante para ele é o que se faz essencial para ele viver, não sobreviver à própria vida nas importâncias que ele acha certo. É muito diferente. É uma questão de valor. Por isso que quem pensa sem raciocinar, esquece que o que mais justifica a cultura de alguém é a integridade, é o caráter, é a moral e é os princípios da educação humana antes do que sabe. É pelo que é. Agora, quem só pensa, basta um canudo e um diploma, é doutor. Aonde que está a prolixidade, a procrastinação, o déficit de atenção, Edson, nisso? Eu acabei de falar, meu amigo. Muitas das vezes, não todas, já falei isso pela 4ª vez, eu me deparo com pessoas que dizem ter déficit de atenção, mas na verdade são preguiçosas, presunçosas, preconceituosas, ou têm um preconcebimento da vida distorcida, da realidade, do outro, porque para si mesma ela não se sente. Ela não se percebe, ela não se consente, ela não se domina, ela não se empodera. Ela é uma desconhecida na sua essência. Tudo para ela é vazão de pensamento, vazão de emoção, é vazão de sentimentos. Tudo para ela tem que ter motivação, tem que ter estímulos viscerais, visuais, auditivos. Nada para ela precisa de um momento que aquete e ela pense e analise, não que ela mereça ou não, mas que ela conceba-se naquilo ou não. Para que ela vai fazer isso? Se ela só pensa. Não precisa, não. Fica à vontade, Rafael. Como eu falo assim, porque daí cada um pega um pouquinho o que quiser, viu? Tô dando letra para ninguém, não. A galera tá bem quietinha hoje. A galera não quer ajudar a gente, não. Estão só ouvindo. Mas só para pontuar uma coisa, Rafael. No caso... A gente não tá... Perdão. Só para pontuar, a gente não está dando letra. Eu estou falando para as pessoas pensarem. Pensarem, porque, cara, é fascinante. Nós criamos demônios e anjos, santos e até deuses pelo que pensamos. Nós elevamos e nós arruinamos a nossa própria vida pelo que pensamos. Está na hora da gente dar um pouco de importância, não sistemática, nem pragmática, nem muito menos religiosa, mas humana, aos atributos, já que nós somos homens sapiens superiores dessa terra, ao que a evolução nos doa, ao que o progresso interior nos dá e ao que o bom senso fala. Nós não somos a raça superior dessa terra? Então, vamos começar a aprender a pensar, o mínimo. Por si mesmo.
E por si próprio, já é uma grande coisa. Fica à vontade, Rafael. Com relação à raça superior, a gente acha que é, né? O Edson, e no caso, assim, vamos puxar um pouquinho, se for permitido, para o lado da mediunidade, o cara que é muito sensitivo, o psicômetra, no caso, em que ele fica captando vários pensamentos e sentimentos ao mesmo tempo, e impressões até energéticas, como se trabalhar isso daí para se diferenciar o que é o seu pensamento e o que é o pensamento dos outros, ou o que é da sua energia própria ou a energia dos outros, e até onde a gente deve adentrar esse campo e até onde a gente deve ter cautela para não se enrolar, né? Rafa, a gente precisa colocar assim, a psicometria, ela não é propriamente uma mediunidade mental. Todo mundo que está me escutando é um psicômetra, porque nós temos uma inteligência empata, de sentir as coisas. Nós temos uma percepção sensorial. Basta ter uma percepção sensorial, que não necessariamente precisa ser mediunidade. Eu tenho a percepção sensorial quando eu sento numa cadeira e eu sei que alguém sentou ali, e antes de ela estar quente, ela tem um certo, vamos dizer, tônus de irradiação, de magnetismo, ou uma impressão, a gente sente. Isso, alguns podem classificar como mediunidade, mas é uma sensibilidade nata do nosso campo bioeletromagnético. Então, a psicometria, ela é uma mediunidade de empatia, de sentir o ambiente. A gente lê o ambiente pelo sentir. Porém, para o psicômetra, o pensamento atrapalha. O que ajuda o psicômetra é a razão da inteligência psicofísica e o equilíbrio da inteligência biopsíquica. Biopsíquica, 5 sentidos, psicofísica, raciocínio. Agora, a sua pergunta é maravilhosa, porque esses tipos de mediunidade, ou de hipersensibilidade, ou de inspiração mediúnica, ou de irradiação intuitiva, estou dando os nomes espíritas, né? Porque essa mediunidade, psicometria, só é classificada como mediunidade aqui, na América do Sul. Se eu não me engano, do México para baixo. Em outros países é paranormalidade. Não é mediunidade. Tanto é que a gente não precisa ter mentor para você ler a vida de alguém. Não precisa nem jogar oráculo nem nada. Só precisa sentir. Por mais que o desgaste psicoemocional do psicômetra e psíquico-mental é enorme. Quantos aí que estão me ouvindo vivem isso? Quando entram num ônibus bem, se sentam na cadeira, parece que cai um chumbo em cima deles. Quantos que estão me ouvindo aí, que estão indo para um trabalho que não aguenta mais, mas para e pensa assim, fala, poxa, mas ninguém me trata mal, mas parece que eu entro lá, parece que eu sou sugado. Aí vai na casa espírita, tudo é obsessão. Nem sempre. Muitas das vezes é um processo de psicometria que a pessoa tem, está eclodindo nela, e ela não está sabendo lidar. E repito, como psicômetra desde quando nasci, psicometria pensar atrapalha, você precisa raciocinar. Porque se eu só pensar, por exemplo, eu senti algo, aí eu vou interpretar que é um espírito ruim ou um espírito bom. Não. Muitas das vezes o próprio psicômetra, vocês que estão me ouvindo, se vocês parar e analisar e raciocinar, vocês começam a se conhecer, a se dominar, a se empoderar. Você sabe o que tira e te dá. Você sabe o que te coloca, o que te expõe. Você sabe o que te mantém, o que te enquadra, o que te equilibra, o que te alinha e o que te desalinha mediante as propriedades que vêm de fora perante as qualidades singulares ou até mesmo as inutilidades de maledicências que você ou eu se nutre por dentro. Você sabe, você conhece-se. Homem, conheça-te, a verdade te libertará. Então, quando a gente se conhece, o pensamento racional, lúcido, já diz, o que é o do outro é do outro, o que é meu é meu. Eu vou continuar com as impressões do outro porque eu sou magnético, mas tem uma hora que aquilo sai de mim, porque o meu próprio pensar expurga, o meu próprio sentir repulsa, e a minha própria gama de emoções não se adere. Agora, o que acontece? Muitas vezes a pessoa é um médio sensitivo, ou simpático, ou empático, o nome que queiram dar aos processos da sensibilidade, que envolve também a psicometria, o pensamento, porém,
que o verdadeiro médium de psicometria, para não ficar louco, porque eu vi isso, nossa, é muito forte, você precisa estudar muito, ter disciplina na tua vida. Não adianta ler os livros de Chico Xavier, um monte de livro e decoreba, se você não tem por dentro de si um lugar decorado aonde o bom senso prevalece, até na tua inteligência, sobre a tua cultura, mas equivalado ao que tu tem de gratidão à vida, equivalado ao que tu nutre como aptidão de boa educação na tua própria vida. Isso te dá um quilate interior de você, opa, para um pouquinho aí. Eu não estou sendo obsidiado, eu estou desequilibrado. Então eu preciso respirar, me alinhar, porque senão, meu amigo, o que mais acontece nesses mundos de pensamentos, raciocínios, positivo ou negativo, são muitos médios vindo até mim, me procurando já na área, não como médium, mas como psicanalista, e eu estou vendo que o caso dele é um processo sensorial e mediúnico, e a pessoa teimando, insistindo, ou porque não acredita nas doutrinas, ou não é espírita, ou até muitas das vezes é espírito ou espiritualista, mas a cabeça e o pensamento está tão incrustado de tanta futilidade, inutilidade religiosa, ou supostamente, eu não estou falando da doutrina espírita, mas mediante o que ela concebe como doutrina e doutrinação, né, coisas fúteis, coisas arcaicas, que fica impossível a gente usar as nossas ferramentas, a não ser a nossa honestidade, que é uma coisa interessante, né? Todo mundo que só quer pensar e não quer raciocinar, mas só quer pensar para fora, a tendência é viver na futilidade da mentira. Agora, todo mundo que pensa como qualquer um, mas tem momentos de raciocínio, de autoanálise, reflexão, né? Tem uma tendência a viver na verdade, e a verdade dói, porque a verdade não está para nos agradar. A verdade para fazer aqui nós evoluir. A verdade não é para agradar ninguém. Se agrada, que bom. Se não agrada, que também, que maravilhoso. Por isso que quem só quer ficar nas margens do pensamento vai ficar sempre, como eu já disse aqui, e até a gente foi interpretado mal, porque eu também trabalho com candomblé, com a umbanda, com outras linhas, eu não tenho nada contra, mas vai viver pensando que o orixá, que o caboclo, que as entidades espirituais são obrigadas a me ajudar porque eu tenho um pensamento forte e disciplinado naquele campo, porque eu sou um cavalo louco, que corro e acho que é certo. E ponto. Deus passa a ser meu lacaio e Jesus Cristo passa a ser meu empregado. Porque eu não tenho um momento dentro da minha suposta fé, ou dos meus trabalhos mediúnicos, ou da minha sensibilidade humana, de parar e dizer assim, só um pouquinho aí, cara, você não se conhece por dentro? Será que qualquer espírito negativo vem e te deixa ruim? E os teus mentores estão fazendo o quê? E o teu anjo de guarda está fazendo o quê? É um vagabundo? É um fraco? É um raquítico? O que está acontecendo? Será que tudo que acontece de ruim, você é tão miserável, Edson Rosa, que tudo que acontece de ruim pega em você? Mas quando a gente é ligado ali naquele motorzinho, pensar, ainda mais quando é só pensar positivo, sem a atitude lúcida do raciocínio. Esse pensar positivo é aquelas pessoas que têm uma fé presunçosa. É aquelas pessoas que têm uma crença pretensiosa. É aquelas pessoas que têm um amor possessivo ou submisso. É aquelas pessoas que têm um idealismo para fora, julgador, e para dentro, vitimizador. Porque é um pensamento supostamente positivo que só faz elas sofrer e lutar, sofrer e lutar, sofrer e lutar, sofrer e lutar, sofrer e lutar. Elas não desfrutam nem o que elas conseguem. E o desfrutar, muitas das vezes, não é gastar, é simplesmente ter com prazer para poder compartilhar. Por isso que quem raciocina compartilha muito mais e desfruta muito mais ainda, porque o que é dele flui. E quem só pensa o que é dele, ele guarda. Mas quase sempre não usa. Assim se faz nos campos da mediunidade, da irradiação intuitiva, da inspiração. Enquanto nós vivermos como criança e pensando, não como aquela criança de Cristo, que ele diz, venha minhas criancinhas, não, criança mimada. Enquanto nós ficarmos pensando como crianças mimadas, que fomos jogados num planeta, que é de provas de evolução,
E transformação agora também. E a gente vai se sentir o desamparado, o desacolhido, ou quando não, como se a gente estivesse num grande supermercado, que aquele que está lá em cima da prateleira é maior e superior de que aquela bolachinha que caiu no chão e saiu rolando, vai ficar difícil. Muito difícil. Fica à vontade, Rafael. Como o tema não é mediunidade, eu não falei muito a fundo, eu dei uma pincelada. Por mais que a psicometria aqui no Brasil é mediunidade, em outros lugares não é, não. Somente em outros países, né? É uma paranormalidade. Tem médicos psicômetros que trabalham até hoje com a polícia norte-americana. Mas tempo ao tempo. Fica à vontade, Rafael. Edson, tem duas perguntas aqui, duas não, já três, perguntando sobre mediunidade. Pula ou você quer que eu faça a pergunta? Estilo Edson Rosa, pula. Pula, né? Então, se for envolvendo pensamento, você pode fazer. Perguntando se o estado que está aqui é pensamentos, emoções, né, e sentimentos, o estado emocional pode interferir no âmbito da mediunidade? Boa, claro que pode. O nosso pensamento, como é o tema, não só pode, como interfere a mediunidade de muita gente. Porque é o pensamento que nos deixa insensíveis. É o pensamento que cria bloqueios mediúnicos. É o pensamento que dá a verdadeira incisão na sensibilidade humana. É o pensamento que faz isso, não é o raciocínio. Porque por mais que a pessoa pode raciocinar, ter o seu momento de reflexão e ser errada, tem um momento que ela vai acertar. É mais rápido ela acertar raciocinando de que ela querer fazer o bem só pensando na superficialidade da vitrine. O que é pensar na superficialidade da vitrine? Eu vou dar um exemplo mediúnico. Muitas das vezes a gente vê um mentor ali, porque preto velho é bonito, grande coisa. Eu trabalho com preto velho há mais de 40 anos, bem dizer, eu estou com 45, o paizinho chegou com 4 anos. E aí? E se ele chegar em mim até os meus 70, 80 anos, para mim isso não quer dizer nada. Amo ele, respeito ele, mas não quer dizer nada. Para mim, médium, apenas que eu estou cumprindo o meu trabalho com o espírito de mais esclarecimento do que eu. Agora, só vai acrescentar para mim quando não que eu queira me comparar com as entidades que eu trabalho, mas que eu me ampare, que eu me adotrine, que eu me admodeste pelo exemplo dos espíritos que vêm por esta carcaça mediúnica, usando esses pensamentos, a intelectualidade, as emoções, os sentimentos, que eu também me equipe de mim mesmo para que, quando eles não estiverem próximos de mim, que eu faça jus à religião que eu siga, que eu faça jus à crença que tanto eu me devoto, com tanto amor, que na verdade está mais para carência e ansiedade para alguns, e que eu faça jus a Cristo, e que eu faça jus a um ser humano honrado sobre essa terra. Então, enquanto eu tiver um pensamento, muitas das vezes utilizado, aonde eu acho que um Exu resolve a minha vida, que um Preto Velho resolve a minha vida, que uma Pombagira resolve a minha vida, porque eu sou de religião X ou A, B, sou melhor do que os outros, do que as outras religiões, ou porque se eu tenho uma cultura, eu posso pisar em todo mundo, ou porque eu tenho uma tez da pele de uma cor, o outro tem de uma outra, eu sou melhor, porque supostamente a minha opção sexual é essa, o do outro é essa, eu sou melhor. Enquanto a gente ficar nesse melhor, pensando, a gente vai patinar na sensibilidade. O que vocês acham que vai acontecer com a nossa mediunidade? Por isso que uma vez eu ouvi num terreiro algo que me marcou muito. Um preto velho estava dando com um galho de arruda no lado da pessoa e dizia: "Oh, meu Deus, graças ao Senhor por este galho de arruda." O médio suave, suave, suave. E eu fiquei analisando, assim, analisando. O paizinho foi embora, coincidência ou não, estou descendo da escada, o médico que estava com a pessoa dá um tapa no rosto da mulher e um monte de porrada dela dentro do carro. O que eu aprendi com isso? O preto velho agradeceu a arruda, obviamente usando o seu médium, mas ali ficou evidente para mim que a entidade é a entidade, as pessoas é as pessoas. Então, como a pessoa, a amiga, fez uma pergunta envolvendo a mediunidade, envolvendo o pensamento, eu estou sendo extremamente justo.
Enquanto a maioria dos médios do Brasil, principalmente, que eu estou aqui no Brasil, não mudar o modo de pensar, principalmente nas religiões rafos que eu cultuo, candomblé e umbanda, é triste demais. Aí depois fico chateado por preconceito. Não tem que ficar quieto. Quieto, porque ninguém quer estudar, as pessoas só querem viver de arquétipo, de oferenda e de ritual. Estudar que é bom, não. Para quê? Porque estudar faz nós pensar, né? Faz nós raciocinar. Fica à vontade, Rafael. Posso dar uma pinceladinha nessa daí também, Edson? O médium, como já diz o nome, médium está no meio, entre o plano físico e o plano extrafísico, né? Ele é o mensageiro, o filtro. Se o filtro não estiver limpo, a mensagem não chega limpa, nem os trabalhos chegam limpos. Chega não, meu amigo. Então, eu acho que influencia e muito, a não ser em raros casos, que quase não existe mais, de mediunidade inconsciente, que não prova nada, só prova que o médium geralmente não aprende muita coisa com essa inconsciência, não. Não aprende nada, não. Não aprende nada, porque ele não escuta, não vê, pode até ver se ele for um vidente, mas não escuta o que o mentor está falando, acabou ali, vai voltar a mesma coisa do que antes de incorporar. E eu acho que o médium é uma ferramenta. Vamos supor, você é um furador de parede e tem a furadeira com a broca. O médium é a broca. Se a ferramenta não tiver amolada, ela não vai fazer o trabalho. E o médium tem que estar se depurando, se purificando o tempo todo para honrar o compromisso acordado lá em cima antes de vir, que a gente nem lembra. Quando está aqui, muitos esquecem e fica por isso mesmo, e eu não quero isso para mim, eu quero viver minha vida. Aí depois retorna de novo, até cumprir o seu processo evolutivo, né? Porque a mediunidade nada mais é uma degrau de uma escada, né? Que a gente vai percorrer subindo da melhor maneira possível. Para isso a gente tem que tentar, não falar que está, mas tentar a gente purificar ao máximo o nosso estado emocional, nosso sentimento, nossos pensamentos, para a gente não poder estar atrapalhando, se coligando, porque a gente vibra muito mais, né? Quem já é médio, a vibração é diferente, o magnetismo é diferente, para a gente estar se conectando ao que a gente tem que se conectar e deixar de conectar aquilo que a gente não precisa. Posso ficar à vontade, Jess. Posso passar para a próxima? Tem uma amiga, a Cíntia Amaral, ela pergunta como pode nos ajudar, faz bem sentido com o tema hoje aqui da nossa conversa. Por favor, Edson, poderia falar como podemos auxiliar alguém com momentos de crise de pensamentos repetitivos e obsessivos, ou obsediados pelos próprios pensamentos? Olha, minha amiga, eu vou ser bem sincero. Há pouco tempo eu falei de medicamentos aí. Controlar não é resolver. Auxiliar não é resolver. Os medicamentos auxiliam, mas não resolvem, não. Por isso que precisa de psicologia, psicanálise, terapia, né, psiquiatria, e vai. Porém, a gente tem uma coisa muito interessante. Toda pessoa que quer mudar o seu estado de pensamento, toda pessoa que quer realmente mudar o seu estado de pensamentos negativos, ela precisa ter a atitude da decisão. Isso em várias lives eu comento. A decisão de verdade, decidir mesmo, de verdade. Alguns podem chamar até de reforma íntima. Como eu botei aqui, a reforma íntima é um bisturi, que não corta para machucar. Está aí na tela. Se entalha os tecidos que não servem mais como aconchego da alma sã. Porque os pensamentos, ele bombardeia a nossa intimidade, né? E não encandeia, ele queima, torra a nossa exterioridade. Queima o nosso filme. Quando eles são continuamente negativos. Quando eles são possessivos e continuamente negativos. Decidir, minha amiga. Decidir, mas decidir com força. Isso envolve fé raciocinada para quem acredita em alguma religião, não só espírito, espiritualista ou evangélica.
fé raciocinada, postura, determinação, autoposse, porque pensamento é os músculos da mente. Não adianta ter pensamento forte e um pensamento obsessivo, que é isso que eu comparei simbolicamente, eu não chamei ninguém de cavalo, mas simbolicamente como um cavalo louco no campo. Ah, mas meu pensamento é forte. Sim, mas é o mesmo pensamento forte que te derruba. Nem o teu pensamento tem uma disciplina aonde você se domina no que pensa. Não, o que pensa te domina, arrebenta com o que você sente, destrói a tua intimidade pela propriedade daquilo que você se emociona, daquilo que você se impressiona, daquilo que você concebe do que vem de fora, se amedronta daquilo que você se alimenta por dentro. O que adianta ter um pensamento forte, sendo ele possessivo, reativo, massivo, castigador? Então, decidir. Agora, essa decisão, ela precisa ter essa incisão como um bisturi. Ninguém te faz mal, ninguém nos faz mal por dentro. Somos nós que nos injuriamos, vamos dizer assim, nos irritamos, criamos injúrias. Somos nós que, vamos dizer assim, nos maldizemos em intimidade. É isso que é interessante. Muitas vezes as pessoas vêm até mim e perguntam: poxa, Edson, alguém me magoou. Aí eu pergunto: há quanto tempo? Há 30 anos que eu carrego essa mágoa, 5, 10, 15. Aí eu pergunto: sim, mas por que mesmo? Aí a pessoa me conta em riquezas de detalhes o porquê ela ficou magoada. Aí quando eu pergunto para ela: sim, o teu aniversário passado, o que você comeu? Ah, eu não lembro. Quem estava lá? Ah, eu acho que... eu não lembro. Eu vou falar o quê, meu irmão? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Olha o que o pensamento arraigado em coisa ruim, em coisa inútil, faz com as pessoas. O pensamento gosta disso, ele gosta de se apegar e de se aderir nas características daquilo que a gente vive na emoção e na vazão, nos instintos, no abrasamento. Ele quer isso. Então, pensar é ruim, Edson? Não. Pensar é maravilhoso. Botar uma música que gosta de dançar e deixar a mente liberta. Nessas horas, o pensamento vira ali raciocínio, reflexão, vira até autoanálise, mediante ao predomínio de você também se sentir. Se sentir não na solidão invasiva, agressiva, possessiva, mas se sentir no momento de estar sozinho com você mesmo. Tem pessoas que vivem se glorificando: ai, mas eu penso bem. Basta apagar a luz, ficar no quarto sozinha, dar um pulo da cama, porque tem medo do escuro quando fecha os olhos, não do escuro quando apaga a luz. Eu vou falar o quê, meu amigo? Então tem algo errado, tem algum problema aí. E esse problema é falta de decisão. E muitas das vezes a decisão, ela não é uma excisão externa. Ela é uma incisão interior. Ah, eu quero ter bons pensamentos, mas antes de dormir tem que ver filme pornográfico. Ah, eu quero ter bons pensamentos, mas antes de dormir quer ver um monte de gente se matando. Ah, eu quero ter bons pensamentos, mas toda a leitura da pessoa, o que ela ouve, o que ela gosta, porque excita os hormônios, cortisol e adrenalina, é gente sangrando, é computador chorando, é tela de televisão torcendo e saindo gotas de sangue. Ou quando não, desgraça, 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 desgraça. Para ela ter subsídio para pensar o quê? Julgamento, julgo, ou quando não, vitimismo. E aí, como é que a gente vive no nosso pensamento? Ah, Edson, então você está dizendo que eu não devo mais viver a minha vida? A tua vida interior é uma escolha. Vamos ser adulto? Você decide. Ou você se nutre de coisas boas, por mais que o mundo pode parecer não tão bom, ou você vive na tua intimidade pior do que o mundo que você julga. Pior do que as pessoas que você julga. Porque ninguém, nem o mundo, nem o planeta, nem o macrocosmo pode enfiar dentro de alguém aquilo que ela se anima e aquilo que ela se nutre. Rancor, ódio, mágoa, escuridão são decisões negativas do pensamento. A espiritualidade de luz, ela auxilia, mas ela não resolve a nossa intimidade. No livro Loucura e Obsessão, que eu também já comentei aqui, Dr. Bezerra de Menezes fala isso, escrito pelo médium Edivaldo Franco.
Nós podemos lixar por fora, até passar uma franelinha. Agora, iluminar por dentro é uma decisão de você pensar positivo. Todo dia se acordar e falar, hoje eu não vou falar mal dos outros, eu não vou julgar. Tão errado, deixa eles lá errado, deixa eu quieto aqui. Mas não, a pessoa já se acorda procurando algo para ela dizer, tu, vocês. Isso é um vício. Isso é um narcotráfico entre as emoções desesperadas, as vazões sentimentais, as angústias emocionais e o lúdico e os desvarios e os egodos do pensamento, aonde só dá para a pessoa momento massivo de dor e sofrimento. E quando está sozinho, não é sozinho, é solidão. E quando está no meio de um monte de gente, não é alegria, é euforia. E quando está na rua achando que está gostando, não, está ansioso. Então, tudo numa pessoa assim fica confuso. Minha amiga ou amigo que passa isso, você pode tomar o remédio que você quiser. Você precisa fazer uma terapia. E eu tenho certeza que esse terapeuta, se ele for muito melhor do que eu e são, ele vai lhe dizer, agora está na hora de você decidir quem você é por dentro. Como você existe por dentro. Não o que você se demonstra ou o que você se refere por esses pensamentos negativos para fora. Fica à vontade, Rafael. Eu acho também que ela perguntou assim, como acolher essas pessoas com esse pensamento repetitivo. Tem hora que a gente não tem muito o que fazer, né? Acalmar, a gente vai acalmar momentaneamente, mas depois passa. Eu acho que a melhor forma é a exemplificação, né? Da convivência, você vê que você mostrando através das suas atitudes, seus atos, outros padrões diferentes daqueles padrões repetitivos que ela vive, né? Eu passo isso assim bem de perto, não vou citar nome porque a internet vai para tudo quanto é lugar, né? E o que eu tento fazer é isso daí, é mostrar pela exemplificação que a gente pode estar bem, pode viver bem, sem estar preso na ilusão dos próprios pensamentos que nos aprisionam e nos até reprimem, né? Nos botam em certas situações que a gente não consegue sair do lugar. Roda a roda, está sempre nos mesmos ambientes, conversando as mesmas coisas, sem produtividade valia alguma, né? Eu acho que a gente tem que tentar mudar nosso padrão de pensamento de forma a produzir através da nossa própria cocriação, nem que for cuidar de uma planta, varrer um coisa, um quintal, ajudar um cachorro, qualquer coisa ali que você venha fazer, além de ficar perdendo seu tempo, como o Edson falou, e vendo coisa que não vai acrescentar nada, só vai alimentar as nossas sensações, né, momentâneas, que depois passa e a gente vai buscar aquilo de novo, e de novo, de novo, e não sai do lugar. Fica à vontade. Tem mais perguntas? Pode fazer, Rafa. Tem sobre mediunidade, você falou que nós vamos mediunidade pular. Hoje não. Mediunidade, quando tiver aí o tema de mediunidade, estão todos convidados. Mas a gente vai fugir demais do tempo. A gente já pincelou alguma coisa sobre mediunidade, já tá bom. Já. Fica à vontade. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem um comentário aqui, né, da Paty Vieira. Sendo assim, a solidão em certos momentos é uma boa ferramenta para uma conexão consigo mesmo e com a espiritualidade. A solidão também é um padrão de sentimento também, né? Pode comentar você. Olha, eu vou ser bem sincero, a solidão para mim é um autoabandono. Eu, particularmente, eu desconheço uma pessoa que está numa situação de solidão pensar boas coisas, sentir boas coisas e se emocionar com boas coisas. Estar sozinho é uma coisa. O sentimento de solidão não é bom, não. Porque a solidão nos solidifica num estado ou de vitimismo ou pretensioso.
Raríssimas vezes é vitimismo, a pessoa que gosta de estar na solidão. Agora, olha a diferença. Edson, adoro estar sozinho. E é onde eu me sinto mais empoderado. E já conversei com outras pessoas, porque quando você está sozinho, você não se desfaz do mundo. Você quer viver com o mundo. A solidão, você quer estar numa montanha longe do mundo. Aí depende qual é a referência, com todo o respeito que a pessoa tenha de solidão. Talvez a referência que ela está tentando dizer, ou ele, é estar sozinho. Estar sozinho é gostoso demais. Estar sozinho é estar bem acompanhado. Agora, estar com solidão. Solidão é como se você estivesse arrancando de dentro de você o que pode lhe solidificar na realidade que você vive. Por dentro. E na existência que você se alimenta por dentro. O que é naturalidade do que eu vivo por dentro, Edson? Dá um exemplo. Por exemplo, quando eu estou sozinho, eu raciocino muito mais do que penso. Porque daí, quando eu penso, eu olho pensar. Eu olho esse copo e digo, poxa, ele é amarelo. Quando eu raciocino, eu digo, não, ele é amarelo claro. Eu gosto desse amarelo. Aí eu não só pensei, eu raciocinei. É diferente. Assim como é muito diferente a solidão de estar sozinho. Estar sozinho é estar bem acompanhado. Agora, viver na solidão, muitas das vezes a gente se abraça com a angústia, com a mágoa. Por mais que é só um dizer. Por favor, eu não estou aqui discriminando a forma das pessoas interpretar o que é solidão. Eu estou dando o meu ponto de vista. Meu ponto de vista, a palavra solidão, envolvendo pensamento, até mesmo para quem é espírita, a gente nunca está em solidão, porque nós somos magnéticos. Até onde o que eu penso é meu e da espiritualidade, ou é do outro vizinho que está lá daqui a 1 quilômetro da minha casa, se eu sou magnético, se eu estou captando energias. Até onde só o meu pensamento é só meu. Por isso que o raciocínio, ele tem um predomínio de ser mais meu, ser mais teu. Ser mais, não quer dizer que totalmente também é. Entendeu, Rafael? Então, estar sozinho é gostoso. Né? Como eu vou saber, Edson, se é solidão ou é estar sozinho? Estar sozinho e se sentir bem. Mesmo que tudo em volta esteja ruim. Mas aonde você se empodera de esperança, aonde você se empodera do comprazer com a vida, aonde está sozinho, você não se negativa, não se injúria, não se distancia da realidade do outro. Você não precisa julgar o outro. Agora, quando você está em solidão, você mergulha para dentro de você e, infelizmente, a solidão, ela tem uma desvantagem. Ela sempre vai classificar que o que está lá fora não lhe presta. E o que está aqui dentro não lhe agrada. Estar sozinho, está bem, o que está lá fora talvez não lhe agrada, mas presta para muita gente. E o que está aqui dentro pode até nem tudo prestar, mas tem algumas coisas que me agradam. Há uma diferença. Fica à vontade, Rafael. Desculpa, Edson, que eu estava aqui com o microfone desligado. Para mim, cortou bastante essa explanação da solidão aí. Não sei se pro resto dos irmãos aí. E tem uma boa aqui. Mas vamos indo. Tem uma boa aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Por favor. O contato com elementos da natureza pode auxiliar nosso filtro de pensamentos? Sempre auxiliou. Meus amigos, hoje, por exemplo, hoje eu me dei um momento de estar sozinho. Eu e todo mundo dentro da minha cabeça. Que eu me lembrava, eu levei comigo para caminhar aqui no Dique Tororó, em Salvador. Me sentei ali, fiquei olhando a água. Rapaz, respirei, fiquei olhando as imagens de orixá. Fiquei raciocinando na vida. É gostoso demais. Porque quando a gente está sozinho, a gente está bem acompanhado. A gente está sem julgar o outro. A gente está ali se ajuizando. A gente está se nutrindo. A gente está se alimentando. Já na solidão, a gente está se obsediando. Agora, cortando o papo solidão, pelo menos comigo, e falando aí
sobre natureza. É maravilhoso, a mãe natureza nos ensina a calma, a paciência. O pensamento, ele é ansioso por natureza, porque para ele existir, ele quer mais, 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 e mais prova e testemunho de o que vem de fora, mais miragem, forma, modo e maneira do que vem da periferia, daquilo que é a essência, não a alegoria. Já o raciocínio, ele não precisa de provas, ele já tem você como a melhor testemunha. Por isso que você precisa interiorizar. Então a natureza dá isso. Pô, eu duvido alguém se sentar numa cachoeira, botar os pés na água e ficar quieto um pouquinho, por mais que esteja passando o que for. É um passe, é uma massoterapia, é uma reflexologia nos pés, deixar as águas passarem nos nossos pés. Respirar fundo, ir no mato, ir na praia, ir numa praça que seja, ver os pombos cantando, olhar para o chão, ver a formiguinha andando, sabe? Entrar nessa comunhão com o silêncio do todo. Porque muitas das vezes quem pensa tem medo do silêncio. Quem raciocina no silêncio tem reencontro. Quem pensa, muitas das vezes, demais, sem raciocinar na própria vida, sem se predominar na sua existência por dentro, muitas das vezes tem medo do silêncio. Agora, quem raciocina e pensa também, mas mediante a sua vida, não tem uma sina, mas tem um predomínio de existência interior, que ele se concebe, que ele se acebe, que ele se amodesta, que ele se acalma, mesmo tendo contas, problemas, mesmo continuando que nem Edson Rosa, cheio de defeito, mas que está tentando, o silêncio não é um susto, nem um berro, nem um grito, nem um desespero, nem um choro, nem muito menos é um poema. Não é um júri, não é um juiz, não é um advogado. Ele é simplesmente um ilustrador. Ele me elucida, ele me ilustra o quanto por dentro de mim eu não devo mais sonegar o meu amor. Por mim. E o quanto ainda falta-me eu barrar, eliminar e transmutar o mal que flui pelas beiradas, muitas das vezes, das conveniências, dos desejos, das vontades, das carências, dos lúdicos, das alienações mentais, aonde permite que eu viva no instinto animal, não na sensibilidade do homem que já começa a se elucidar pelo que pensa, sim, também, que nem tudo é de ruim, mas pelo que ele concebe no seu discernir da razão, do bom senso, da lógica, do ajuizamento e da lucidez. Pelo raciocínio. O raciocínio é o nosso domínio, mas nem todos gostam de usar. E a Mãe Natureza nos doa isso. Na sua miragem estampada da perfeição de Deus, ou do universo, ou do nome que vocês queiram dar, o quanto vale a pena a gente se calar um pouco o que pensa e começar a raciocinar por dentro. A meditação, o que mais a gente faz é raciocinar. Só que a gente acha, muitas das vezes, né, eu estudei o budismo Zen uns anos aí, a gente medita, a gente acalma os pensamentos, mas a gente não deixa de pensar. Porque quando a gente raciocina, a gente tem um maior domínio de equilíbrio emocional e sentimental. E maior elucidação, maior, vamos dizer, elucidação, perdão, de sensibilidade. Isso na meditação é quase como um senso nirvânico, é quase como você fazer um tantra, fazer amor com você mesmo. Raciocinar é fazer amor consigo mesmo. Raciocinar é fazer amor por dentro, com a cabeça, permitindo que o gozo não fique só nas ideias, mas que o orgasmo brote no seu coração, onde você... eu estou satisfeito. O gozo de quem pensa por si mesmo, de quem raciocina por si próprio, é alegria, é autossatisfação. É admirar, é contemplar, é se cantar, é sonhar, mas é ter a atitude de ir, seguir e fazer, porque é. Agora, o estupro de quem só pensa sem querer se interiorizar é o gozo da euforia, da ansiedade, da solidão, dos estados de vazão e do cavalo louco correndo no campo. Que vai derrubando tudo e acho que está abafando. Fazer o quê? O
Fica à vontade, Rafael. A gente só tem mais uns 10 minutinhos, por favor. Com relação ao contato com os elementos da Mãe Natureza, vou parafrasear aqui o Pai Benedito de Aruanda, que ele fala que a gente não tem que admirar, a gente tem que contemplar. E quando a gente começa a fazer essa contemplação, a gente entra em conexão com ela, a gente faz parte daquela natureza e sente ela. Eu moro aqui no interior do estado do Rio, eu gosto muito de ir para a serra, né? Aí muitas vezes eu estou descendo, aí tem um lugar que tem uma pedreira enorme, onde sai água de dentro da pedra. Aí o pessoal bota o caninho e fala que é água de Xangô, porque sai de dentro da pedra. Aí eu sempre falo, vou tomar água ali no Xangô, às vezes eu paro de madrugada, e paro, bebo aquela água lá, olho o sol, o céu estrelado, e vou descendo, às vezes no clarão da lua, admirando a força da montanha, a força das matas, e você entra em conexão e vê que é muito mais salutar você estar em essa conexão com as forças majestades da mãe natureza, do todo, do que a gente está aí dominado por essas emoções pequenas e sentimentos pequenos de egoísmo, inveja, vaidade, egocentrismo, principalmente no mundo de hoje, que a pessoa achar que é o centro de tudo, e o meu problema é maior que o todo, e eu me coloco assim, às vezes, tão pequeno perante a força da mãe natureza, e ela tão grande, e ao mesmo tempo tenho ela como uma mãe que não me acha pequeno, que me sente como um filho dela. Fica à vontade, gente. Rafa, só tenho que te agradecer e a gente vai encerrar com essa amiga aqui, a Carla. Ela pergunta se tem alguma técnica para uma torrente de pensamentos negativos. Olha, minha amiga, a única técnica que eu conheço eficaz é atitude. Decisão. O pensamento não gosta de decidir, o raciocínio sim. O raciocínio tem a logística da decisão. O pensamento, somente o pensamento negativo, ele gosta de vazão, porque ele invade. A negatividade do pensamento é invasiva. Outra, é exclusiva, né? Ela deixa a pessoa num estado, além de vazão, de latente emoção de querer sempre mais, ou de se desfazer de tudo, ao pouco para menos. O pensamento negativo deixa a gente, muitas das vezes, no estado de vazão, de hipersensibilidade ao inverso, aonde a pessoa se exclui da sociedade. Ou ela se acha melhor, ou ela se acha perseguida. Ou é a vítima, ou é o algoz. E aí vai, em todos os ângulos e todas as áreas, né, da intimidade do psique humano. Agora, fora esse processo de decidir, de força de vontade, de atitude, de luta interior, respirar. Eu, como psicoterapeuta, eu digo, respirar, a yoga, técnicas como reiki, jorei, pranayama, tá? Exercícios, pilates, né? Que faz bastante aéreo, é muito bom. Não resolve, mas auxilia a pessoa a desopilar um pouco, sair do comodismo, porque o pensamento negativo, ele acaba se tornando um vício neuronal. Os neurônios, meus amigos, eles se viciam nas energias Hertz, que a gente chama, né? Se levar para o lado químico da história, para o lado metafísico, nós temos um coto de energia luz dentro de nós. Muitas das vezes a gente está numa negatividade tão ruim que se torna quase que difícil a gente sair dessa negatividade com um chazinho da vovó, com um passezinho na casa espírita, até pedindo para Deus, não que Deus não possa. Deus pode, por nós, com a nossa atitude, prover milagres de mudanças de padrão. Mas mudar de atitude é mudar de atitude, não é hoje eu faço, daqui a um mês eu continuo. Não, é todo dia. Marcação cerrada, é como tomar um remédio que você tem que tomar, porque senão você morre. O pensamento negativo é um suicídio mental. O pensamento negativo, os sentimentos negativos, as emoções negativas, é um genocídio acometido para consigo mesmo. Arrebenta com a lucidez,
arrebenta com o amor próprio, destrói lares exteriores e destrói a nossa casa mental interior, aonde os cubículos ficam cheios de teia de aranha, de sujeira, de rancor, de mágoa, aquele lixo existencial de achismo alheio, ou senão de imposições que esse mesmo lixo, pelo seu odor fétido de indiferença, ou de fé pretensiosa, ou de prejunção racista, ou preconceituosa, coloca na vida dos outros, porque a pessoa não se coloca em paz na sua própria existência, não se coloca em paz na sua própria dirigência mental. Então precisa do esforço. Essa coisa, muitas das vezes, romântica, que a gente não está julgando. De achar que o outro resolve a minha vida. Não. Auxilia. Agora, se a pessoa se encontra fraca, se a pessoa vê que com ela sozinha não pode, é o que eu falo em todas as minhas lives. Vá procurar um terapeuta. Porque o pensamento negativo é amante do orgulho. É discípulo do egoísmo. E vive, de fofoca com a vaidade. O pensamento negativo adora isso. Porque eu estou cansado. Mas eu não consigo. Mas ninguém me ajuda. Agora não dá. Depois eu faço. Mas não tem atitude, porque o pensamento negativo ele quer que algo aconteça lá fora para dar uma dor de barriga e a pessoa fica com coragem. O pensamento negativo quer encorajamento, quer coragem, quer ancoramento externo. Isso não rola. A pessoa precisa entender dentro de si que não tem mágica no universo. O universo já é a maior magia por dentro de nós. Nós somos os piores demônios e os mais santificados mártires quando a gente tem uma reflexão boa ou um pensamento destrutivo ruim, muitas das vezes até com a miragem que a gente se vê no espelho, desconhecendo a sombra que nós pisamos. Desfavorecer a vida do outro que nós dissemos que amamos. Mas é um amor fútil, onde o pensamento negativo vive através da conveniência, da barganha, da troca, da promiscuidade, não física pelo sexo, mas do estupro da convivência, das trocas de favores, onde as pessoas não têm paciência de uma ouvir a outra. Pelo olhar ou pelo sussurro de voz, é tudo na base do berro, é tudo na base do grito, é tudo na base da vingança, é tudo na base da desforra. Aí depois dizem que tem um pensamento forte, destrutivo desse jeito. Vai procurar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra. Para ontem. O cérebro humano é um músculo. Assim como este dedo tem músculo, o cérebro é um músculo grande. Não tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha desta coisa que nos dá por dentro, quando a gente tem lapsos de lucidez, mediante o colapso da razão do que vem de fora, ao que está lá na profundidade, do profundo, abaixo dos pensamentos negativos, que é a nossa gratidão, a nossa hombridade, os nossos princípios, a nossa conduta, a nossa ética, a nossa integridade humana, que está se afogando nesse lodaçal de emoção, sentimentos, ou até pensamentos negativos, dizendo, me ajudem, pelo amor de Deus, me ajude, sombra minha, me ajude, reflexo meu, porque o corpo vai explodir, eu não aguento mais. Aí as pessoas, muitas das vezes, preferem ficar, e eu respeito, com pensamentos empoderados de pretensão e de presunção, porque tem títulos, ou porque tem diplomas, ou porque tem cargos, mas são ocas de si mesmo. São invadidas de inutilidade do outro que ele ou ela julga. Então, meu amigo ou meus amigos, a única coisa, ao meu ver, dando a minha cara para bater, que pode tirar as pessoas da negatividade de pensamento é decidir. Mas decisão com atitude, com eloquência, onde a pessoa fala, se eu não consigo sozinho, eu vou no médico. E, contrário à vaidade,
Tenha humildade para isso. Contrário ao orgulho, seja complacente, seja indulgente com as falhas alheias, principalmente com as tuas. E o contrário ao egoísmo, seja humilde. Seja simples, como as criancinhas que Jesus convida, venha a mim, que sabe que tropeça, que sabe que erra, que sabe que cai, que chora, levanta, que ri, que muitas das vezes pode até me maldizer e até se desfazer de mim, mas venha a mim, porque tua cabeça pode ser poluída, mas com a tua força de vontade e através da vibração do teu coração, pelo sentido do sentir, não do sentimento e emoção, a razão prevalecerá. E o pensamento não será mais negativo, ele será predomínio, mediante, não ao fascínio de querer tudo para fora e se sonegar por dentro, mas da verdadeira magia da vida, onde você poder ter o domínio de dizer, eu sou porque eu raciocino. Eu tenho dentro de mim uma existência onde eu domino. Aqui dentro tem um rei, tem um RG, tem um nome. Ninguém nem nada destrói por dentro o que eu por dentro construí. Agora, se eu não tenho isso, um vento lá fora, uma brisa lá fora, é uma tempestade de lodo por dentro de mim me afogando. É o convite que o bom senso do raciocínio, não meu, mas do coração e da cabeça e do coração de cada um, quem sabe, né, pode auxiliar quem estiver ouvindo hoje, amanhã ou depois. Uma boa noite a todas as pessoas que participaram pelo Facebook, também por todas as pessoas depois do YouTube. Rafael, suas palavras. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Edson. E bons sentimentos, e boas emoções, e bons pensamentos a todos. Muita paz. Muito obrigado a todas as pessoas. Se tiver algumas colocações, algumas perguntas que a gente não respondeu, quero deixar bem claro, tá, que o Edson é muito sincero. Ser sincero não me titule, não sou dono da razão. Não estou aqui para ofender ninguém. Estou aqui para tentar auxiliar, a princípio a mim mesmo, que eu tento me escutar e me sentir. Muita coisa serve para mim, para não dizer quase todas que eu falei, e eu estou tentando como todos. E não percam, se está indo no psicólogo, está indo no médico, continue. Não é miojo. A gente não vai resolver mudar o pensamento negativo de uma hora para outra. Por isso que a gente tem que ter humildade, indulgência, simplicidade e muito amor próprio para consigo. Porque o que é mais fácil é quem pensa negativo perder a paciência com o tempo. Quer resolver tudo no agora. Não rola. Necessita do tempo interior para as coisas fluir. Valeu, Rafa. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos no dia, na manhã ou na noite que estiverem ouvindo aqui. Obrigado. Valeu.